Vamos ler a palavra do Senhor? Você que tem a tua Bíblia, toma ela aí no livro de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 12. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 12. Glória a Deus. Acho que está tirando muito de baixo. Tá bom. Aleluia. Irmãos, o som, tá bom? Tá ouvindo bem minha voz aí? Estou mais afastado. Tá ouvindo bem minha voz? Glória a Deus. Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 12, o verso de número 43. Amém. Deus abençoe. O verso de número 43. Diz assim, e quando o espírito imundo, tendo saído do homem, ele anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então ele diz: voltarei para minha casa, da onde saí. E voltando, ele encontra aquela casa desocupada, varrida e adornada. E então ele vai e leva com ele outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, eles habitam ali. E é o último estado daquele homem pior do que o primeiro. Assim acontecerá também a esta geração má. Amém? Irmãos, eu quero ministrar hoje sobre esta palavra, sobre esse texto, algo que esses dias eu estava aqui estudando, vendo a palavra do Senhor, meditando, e o Espírito de Deus falou muito ao meu coração a respeito dessa palavra, né? E eu quero falar a respeito dos nossos dias atuais, né? Aqui o Senhor Jesus, ele está contando aqui o que acontece quando um espírito imundo ele sai de uma pessoa, né? Nós sabemos que muitas pessoas, quando aceita Jesus, porque muita gente tem ação de espíritos imundos na vida dele. Muitas pessoas são muitas vezes manipuladas por espíritos imundos, e quando se converte, quando está na igreja e aceita a Jesus e começa a ter uma vida ali diante de Deus, esses espíritos se afastam, eles saem, são repelidos daquela pessoa, porque a Bíblia diz assim: aonde chega a luz, nós sabemos que aonde chega a luz não há lugar para as trevas, não é verdade? As trevas, elas não vão habitar, elas não conseguem viver em concordância, em confluência com a luz. Então, aonde há trevas, não há luz. Aonde há trevas existe ausência de luz, mas aonde há luz, ali não vai haver trevas. As trevas vão se dissipar daquele lugar. Então uma pessoa, quando aceita Jesus, ainda que ela não manifeste demônios, né? Porque tem gente que pensa que a pessoa só tem demônios se ela manifestar demônio. Ah, pastor, o irmão lá
fulano manifestou o demônio, ficou endemoniado na igreja, aí o pastor orou e o espírito imundo saiu e aí ele ficou liberto. Irmãos, tem gente que tem espírito imundo, que manipula a vida dele, que conduz a mente dele, e ele nunca manifestou. Ele nunca manifestou, e às vezes ele está dentro da igreja e ele não vai manifestar. Mas é uma pessoa que está sendo incomodada, está sendo manipulada, está dando lugar a espíritos imundos. E está dentro da igreja. E às vezes não manifesta. Mas quando você aceita Jesus, eu quero que você observe bem aqui aonde nós vamos entrar hoje. Quando você aceita Jesus e dá lugar para o Espírito de Deus no teu coração, significa que você deixou o Espírito de Deus entrar, deixou a luz de Deus entrar, você recebeu com alegria a presença de Jesus dentro do teu corpo, que é o templo, que agora é o templo do Espírito Santo. Quando você recebe esse Jesus, quando você recebe o Espírito de Deus, a luz de Cristo na tua vida, o que acontece? Aquilo que era mal, ele sai. Aquilo que estava causando um aprisionamento da tua vida, te levando a viver com pensamentos errados, com atitudes erradas, com comportamento que desagrada a Deus, aquilo sai e você percebe. Eu quero que você até comente aqui comigo na live. Quando você aceita Jesus, se isso aconteceu na tua vida, você começa a se policiar. Ninguém precisa falar para você. Não é? Às vezes, o pastor tem que ficar falando, a minha mãe tem que ficar ensinando, fulano tem que ficar explicando como eu tenho que viver. Não, porque você começa a ver na Bíblia, você começa a observar na palavra de Deus e ver no seu dia a dia que tem coisas que você está fazendo, palavras que você está falando, que às vezes elas são desagradáveis diante do Senhor, diante dos olhos de Deus. Aquilo não é viável para você como homem e mulher de Deus fazer. Então você começa ter uma postura de um policiamento, né? Como diz a Bíblia, examine-se o homem a si mesmo. Quando nós aceitamos a Jesus e deixamos o Espírito de Deus entrar em nós, ninguém precisa ficar mandando. Você observa que você mesmo começa a se policiar. E você começa a examinar a sua vida. Quando você está fazendo isso, você está permitindo que a luz de Deus, ela ilumine a tua mente, ela entre dentro deste templo, deste corpo, e ela dissipe, ela elimine, né? Ela coloca para fora tudo aquilo que é mal. Toda presença maligna, toda seta maligna, toda influência do demônio, de espíritos malignos na tua vida, ela começa a sair. Por quê? Porque você está dando lugar para Deus. Você está enchendo a tua mente de água pura do Espírito Santo. Amém? Se eu pegar um copo e esse copo ele estiver cheio de água suja, né, marrom aqui, ó, de tanta sujeira na água, e eu tá com esse copo aqui e eu não jogar essa água fora, presta bem atenção, eu não vou jogar essa água fora, mas a minha água, ela tá marrom de tanta sujeira que eu tenho dentro da água, mas eu não jogo essa água fora. Eu vou lá, eu pego um barril com muita água limpa e pura e começo a jogar dentro do copo. O que vai acontecer com a água suja? Ela sai. Sim ou não? Aquela água suja, ela não vai mais ficar dentro do copo, porque quando você começa a despejar a água limpa dentro do copo, aquilo que é sujo começa a sair, ele não consegue ficar dentro do copo, ele vai saindo. Então a presença daquela sujeira que estava no copo ou no vaso, que sou eu e é você, aquela presença ruim, aquela presença maligna, ela começa a desaparecer. Por quê? Porque eu estou prestando atenção naquilo que Deus está me ensinando, eu estou falando do primeiro amor. Eu estou prestando atenção naquilo que o Espírito de Deus está me ensinando e eu estou lançando para dentro do vaso água pura, água limpa, água cristalina. Então essa água que está suja, ela não consegue ficar dentro do copo, ela vai saindo, ela vai sendo lançada para fora. E a água do copo, ela fica transparente, ela fica pura. Por quê, pastor? Porque eu comecei a dar atenção para aquilo que Deus está me ensinando na palavra, e eu comecei a permitir que aquilo que o Senhor está me ensinando entre na minha mente
e repouse no meu coração. Fique dentro do vaso aquilo que está vindo de Deus. Amém? Entenda na sua cabeça que Deus, o Espírito de Deus, ele é uma fonte inesgotável de água limpa. Ele é uma fonte inesgotável de água limpa. Então é Ele que purifica a nossa mente, é Ele que purifica o nosso coração, não por obrigação, porque Deus quer te purificar obrigatoriamente, não, porque você permite. Porque você permitiu que o Espírito de Deus entre, repouse e comece a trazer abundância de água limpa, de água pura para dentro de você, que é vaso. Você é vaso do Senhor. Então, olha só, vamos refletir comigo aqui o que a Bíblia diz aqui. A palavra do Senhor diz: quando um espírito imundo, ele sai do homem, ele anda a vagar por lugares áridos, e ele não encontra repouso, ele não encontra um outro lugar aonde ficar, o que ele faz? Ele volta, ele decide retornar para sua casa. Por quê? Vamos fazer aqui uma concordância de pensamento. A Bíblia diz que Satanás, o diabo, o vosso adversário, ela não disse que o seu adversário é o homem, ele não disse que o seu adversário é a sua carne, ele diz que Satanás, o inimigo da vossa alma, ele é o vosso adversário, ele anda ao seu derredor, buscando a quem possa tragar. Então, quando o espírito imundo, ele sai do homem, e ele vai para lugares áridos, em busca de repouso, de um outro lugar para ficar, ele não encontra, ele retorna. Ele retorna. E se ele retornar e ele encontrar naquela pessoa que expeliu aquele espírito, colocou ele para fora, ou seja, porque foi expulso dele, ou seja, porque ele recebeu a água limpa do Senhor e não teve mais lugar para aquele espírito ali, mas ele vai voltar. Ele volta. Vou trocar em outras palavras. Aquele pecado, aquele pensamento, aquele desejo, aquela vontade que você tinha antes de ter Jesus, aquilo que você fazia, que envergonhava Jesus, que repelia a presença do Espírito de Deus da tua vida, porque nós estávamos cheios daquilo que era mal dentro dos nossos corações e também na nossa mente. Quando você aceita Jesus, aquilo sai, né? Você está vivendo o primeiro amor, você quer ler a Bíblia, você tem vontade de ir para a igreja, você ora, você jejua, você começa a ter uma vida diferente. Você olha para as coisas, tudo você vê Deus, tudo você acha que é Deus, tudo você pensa em Deus, tudo você sente a presença de Deus, você começa até a espiritualizar tudo, porque você está vendo Deus em todas as coisas, está desejando muito as coisas de Deus. Só que, olha só, isso saiu, mas num certo momento, ele volta. Ele volta. E quando ele volta, ele vai encontrar o quê? Uma casa, muitas vezes vazia. Uma casa vazia. Uma casa sem a presença de habitante dentro dessa casa. Quem é esse habitante, pastor? O Espírito de Deus. Vai encontrar uma casa varrida, limpa, mas não tem ninguém ali. Aparentemente, ela está limpa. Aparentemente, ela está bem tratada, mas ela não tem ninguém lá dentro. Ela está vazia. E quando o espírito maligno, ele encontra essa casa vazia, a Bíblia diz que ele entra de novo. E ele traz junto com ele mais 7. E acaba que o estado dessa pessoa vai ficar muito pior do que era
quando ele vivia antes. Muito pior da forma que ele vivia antes. Porque agora aquele espírito voltou e trouxe outros. O sentimento, o pensamento, os desejos, as vontades vão retornar com muita força, com muita violência. E tentar dominar a tua mente, tentar dominar o seu coração e te levar a agir e fazer coisas que desagradam a Deus. Agora eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou falar aqui, que isso é muito importante, porque isso serve para nós observarmos as nossas vidas. Eu não estou aqui para acusar ninguém e nem apontar ninguém. Eu estou aqui para falar das nossas vidas diante de Deus, examinando a minha vida. Você aí na sua casa ouvindo essa mensagem e pelo Espírito de Deus examinando a sua própria vida. Então olha só, tem muitas pessoas que aceitaram a Jesus, se libertaram de costumes e manias e coisas que faziam que desagradavam a Deus. Começaram a ter uma vida com Deus, uma vida de andar com Deus, uma vida de ser útil na obra do Senhor, para as coisas do Senhor, para o próprio Deus. Só que nessa caminhada, esse processo de caminhada, o que acontece? Tem muita gente, irmão, que se perde. Está sendo usado por Deus, está sendo instrumento de Deus, está na igreja, está feliz, gostou da igreja, gostou das coisas de Deus, gostou da palavra, sente bem quando escuta um louvor, sente bem quando está adorando a Deus na igreja, sente bem quando está no meio dos irmãos, no meio da congregação, ele sente bem com o ambiente espiritual da igreja, ele sente bem com o ambiente de estar envolvido com as coisas de Deus, mas o seu comportamento, depois de um certo tempo, ele começa a ser corrompido de novo. Quando aquele demônio que saiu do homem, ele volta, ele não volta e entra. O demônio está lá fora, ele decidiu, pastor, voltar. Coitado do irmão, o irmão tinha um demônio, agora ele ficou 7 vezes pior do que ele era. Coitado do irmão. Irmão, o demônio ele saiu, ele não vai voltar e entrar porque ele tem vontade de fazer isso. Então ele vai voltar e ele vai entrar, ele vai ter lugar para entrar. Depois que o demônio saiu, quem dá liberdade ou liberalidade para o inimigo voltar e entrar é você, sou eu. Não importa se o demônio... pastor, o demônio que estava naquele irmão era um demônio poderoso, era um demônio forte, era um espírito rebelde, não sei o quê. Não importa o tamanho do demônio que estava na pessoa. Não importa. Ainda que ele esteja longe, se ele desejar voltar, ele só vai conseguir entrar se ele encontrar a casa vazia. Ou seja, eu dei lugar para o espírito maligno voltar na minha vida. Eu dei lugar para o espírito maligno entrar na minha mente. Eu dei lugar para o espírito do mal, para a escuridão, né? Porque o espírito maligno ele é simbolizado pela escuridão, né? A ausência de Deus, a ausência da luz de Deus. A escuridão entrou de novo no meu coração, por quê? Porque eu dei lugar. A escuridão, ela entra de novo no coração do homem quando o homem apaga a luz. Você entendeu? Se eu apagar a luz do Espírito de Deus dentro de mim, ou seja, se eu der lugar, a escuridão volta. Aquele demônio que saiu, aquele pensamento perturbador, pensamento maligno, desejos que não agradavam ao Senhor, eles vão retornar com muita força se eu der lugar. É uma questão de dar lugar. É por isso, eu quero que você observe bem, é por isso, irmãos, que muitas vezes
você vai encontrar pessoas que por fora, eles estão muito bem apresentáveis, por fora, aparentemente, eles têm aparência de homens e mulheres extremamente abençoados, mas por dentro, eles estão vivendo uma vida de terror, de mentira, de escuridão, porque apagaram a luz. Estão vivendo cheio de demônios. Estão vivendo através de influências de espírito maligno. E tem gente que não vai manifestar isso. Está vivendo enganando. E não vai manifestar isso. Tem gente que está vivendo sendo manipulado por demônios e está vivendo dentro da igreja. É pregador, é cantor, é músico. Está vivendo dentro da igreja sendo um instrumento na mão do demônio. Ou seja, há um primeiro momento, quando ele aceitou Jesus, quando ele abriu o coração, aquele espírito das trevas que estava nele saiu. Aí ele começou a ser uma bênção, ele começou a ser usado por Deus, ele começou a ser um instrumento para Deus dentro da igreja, ele começou a ser uma bênção para tudo que ele fazia. Mas quando o espírito maligno voltou, ele achou um lugar para entrar. Ele achou um lugar. Então existem muitos altares aonde se prega a palavra de Deus que está cheio de demônios, que está cheio de espírito maligno. Ministérios de louvor adorando o Senhor, totalmente manipulados por demônios. Porque o demônio, ele é ousado. Porque o espírito do mal, irmãos, ele não respeita você pela pessoa que você é. Ele vai ser limitado pela decisão que você tomou. Ele não respeita você porque você é pastor. Ele não respeita você porque você é cantor. Ah, eu sou cantora da igreja, o demônio ele vai vir sim. Ele vai vir furioso. E ele vai tentar voltar, ele vai tentar te derrubar. Não interessa para ele que você é o pastor. Não interessa para ele que você é o cantor. Não interessa que você é missionário, que viaja a todos os lugares pregando a palavra de Deus. Se ele encontrar espaço, se ele encontrar a casa vazia, se ele encontrar lugar, ele vai voltar, ele vai entrar. E ele encontra, irmão. Ele encontra. Infelizmente, muitas vezes ele encontra. Ele vai encontrar a casa vazia. Ele vai entrar. E essa pessoa vai parar de pregar? Não, não vai. Olha só a ousadia de Satanás. Quando Jesus foi batizado, ele saiu do Jordão e o Espírito de Deus levou ele para o deserto. Ele ficou no deserto 40 dias e 40 noites. E durante esses 40 dias e 40 noites, ele estava sendo vigiado por Satanás. Satanás estava sondando Jesus. Satanás estava rodeando Jesus. E ele não respeitou. Ele não respeitou nem Jesus. Ele chegou e ele tentou a Jesus. Ele fez ofertas para Jesus. Ele criou um ambiente onde ele mostrou uma situação para tentar corromper a mente e o coração do próprio Jesus Cristo. Só que quando ele bateu de frente com Jesus, o que ele encontrou? Ele encontrou uma atitude, ele encontrou uma firmeza, ele encontrou uma fé viva, que não aceitou a sua proposta e rejeitou o maligno e o expulsou dali. Só que quando Satanás ele volta, muitas vezes ele vai encontrar muita gente em cima dos altares, dentro das igrejas, e ele vai encontrar lugar, ele vai encontrar o espaço aonde ele pode
operar, manipular a mente de novo, trabalhar o coração, e as atitudes daquela pessoa vão começar a ser atitudes que desagradam a Deus, porque ele está dando liberalidade para Satanás agir. Ele está dando espaço para o inimigo manipular a vida dele. Ele está aceitando as ofertas de Satanás na vida dele. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo? E essa pessoa, ela começa a se tornar muito pior do que ela era. Por quê? Porque imagina só, depois que você aceitou a Jesus, você começa a viver uma vida desregrada, uma vida fora da palavra de Deus. Você começa a viver cometendo erros e falhas terríveis, mesmo estando em cima do altar. Mesmo estando em cima do altar, você está agindo muito pior do que você agia. Você está agindo muito pior do que você agia. Porque você não está demonstrando o temor de Deus. Você não está demonstrando nenhum temor pela palavra, pela presença, pelo próprio Cristo na sua vida. Porque a influência desses espíritos malignos estão sendo permitidas novamente. Você está entendendo, irmão? Vocês estão conseguindo compreender isso? Então é o homem que permite. É o homem que permite. Ah, pastor, foi o demônio que veio e fez. Não foi, foi o homem que permitiu. Aonde há ausência de Deus, vai existir a presença do maligno. Aonde há a ausência da luz do Espírito Santo, vai existir a presença da escuridão do inimigo, das trevas. Então, se eu me permito me afastar das coisas de Deus, se eu me permito que a água do Espírito Santo cesse, pare de ser jorrada, derramada dentro da minha vida, eu não tenho mais uma vida de oração, eu não tenho mais uma vida de envolvimento com a palavra de Deus, de estudo, de conhecimento, buscar o conhecimento. O que a palavra do Senhor ela diz lá em Oséias? O meu povo sofre porque ele não conhece as Escrituras. Ele perece porque ele não conhece as Escrituras. E o homem que não busca Deus na palavra, que não busca o temor de Deus na palavra, ou seja, entender o que Deus quer para a vida dele, ele vai se tornar um alvo fácil para Satanás. Ele vai se tornar um alvo fácil para as trevas, para o demônio. Você está me compreendendo aí, irmã? Ele vai se tornar um alvo fácil para o maligno. Por quê? Porque ele não se envolve, ele não está se envolvendo com as coisas de Deus, ele não está se envolvendo com a vontade de Deus na vida dele. E é necessário este comportamento, se envolver com as coisas de Deus. Às vezes a pessoa erra, ela peca, não importa o tamanho do seu pecado, não importa o que você fez. Não importa o que ficou no passado. Ah, pastor, eu cometi erros horríveis. Eu já estava na igreja e eu cometi erros terríveis que eu tenho vergonha de falar. Não importa. Aquele que confessa para Deus e abandona, alcançará misericórdia. Você está entendendo? A palavra do Senhor diz, aquele que confessa os seus pecados e ele abandona a prática, ele alcançará misericórdia. Ou seja, aquele demônio, aquela manipulação, aquela água suja que estava na mente dele, aquele espírito maligno que dominava a vida dele, vai sair dele. E quando ele começa a se envolver
com a palavra de Deus, quando ele começa a buscar o conhecimento daquilo que Deus quer para a vida dele, o que vai acontecer aqui? Dentro desse ser humano, dessa pessoa, vai haver um preenchimento total. Não vai existir espaço vazio, não vai existir lugar aonde Satanás, quando voltar, ele vai encontrar uma brecha para entrar. Porque eu estou me envolvendo com a palavra, eu estou me envolvendo com aquilo que Deus quer. Porque não adianta eu buscar a Deus, irmãos, e continuar vivendo nas mesmas práticas que eu sei que desagrada a Deus. Porque a pessoa fala assim, pastor, eu não sabia. Sabia sim. Sabia sim. Como a pessoa fala que não sabe que aquilo faz mal, não sabe que aquilo é pecado. Então nunca lê a Bíblia. Será que nunca leu a Bíblia? Será que nunca ouviu uma pregação? Será que nunca ouviu uma mensagem ensinando ele das coisas que agradam e desagradam a Deus? Das coisas que eu entendo que fazem mal para mim? Então é a questão de vigiar. É a questão de examinar a nossa mente, a fonte aonde fica a água do Espírito Santo. Você está entendendo aí, irmão? A tua cabeça, o teu coração, a tua mente, ela é o recipiente que armazena a água limpa e pura do Espírito Santo. Agora, se tiver espaço ali dentro, Satanás vai jogar água suja. Amém ou não? Você viu o exemplo que eu fiz do copo? Se ele estiver cheio de água suja e eu jogar água limpa, a água suja sai. Agora, presta bem atenção, sempre vai ter alguém jogando água dentro do copo. Se não for o Espírito de Deus, é o Espírito das trevas. Se não for o Espírito de Deus que está jogando a água dentro do copo, é o Espírito das trevas. Alguém vai ter acesso a esse copo. Alguém vai ter acesso a esse vaso. Então entenda bem isso aqui. Pastor, o que eu faço para eu não receber a água suja do maligno? Eu tenho que encher o copo e nunca parar de derramar água dentro dele. Ou seja, buscar o conhecimento, as coisas que vêm do alto, as coisas que importam para Deus, tem que ser importante para mim. Dessa maneira, eu vou estar enchendo o vaso de água limpa. Agora, se eu não dou importância para as coisas do Senhor, se eu não dou importância para as coisas que vêm de Deus, o que acontece? Aquela fonte que está derramando água limpa dentro de mim, ela para, ela cessa. Estou cheio de água limpa, mas eu não tenho mais água entrando, não tem mais água sendo derramada, a fonte parou, porque eu não estou buscando, tá vendo? Eu não estou me permitindo receber mais de Deus, ainda que eu tenha água limpa aqui dentro, mas eu não estou permitindo receber mais de Deus. Aí o que acontece, irmão? Presta bem atenção aqui. Aí Satanás, ele volta e ele encontra um vaso ali que tem água limpa, mas não está recebendo nada. E ele vai entender que naquele vaso tem espaço para ele jogar a água suja, a água poluída do maligno, do espírito das trevas dentro daquele vaso. Quando ele começa a jogar, o que vai acontecer? Vai sair a água limpa e vai ficar água suja. Aí a pessoa fala assim, eu estou começando a ter pensamentos das coisas que eu fazia antigamente, eu estou começando a sentir desejo de viver as coisas que eu vivia no passado, está vindo. Por quê? Porque eu estou me permitindo. Pastor, é culpa do diabo. Não é, não é. Não é culpa do diabo. Não é culpa de... Ele tem a culpa dele em lançar o pensamento, mas eu tenho culpa de aceitar. Todo mundo quer culpar Satanás e colocar a culpa nele pelo mal que está fazendo. Mas eu só vou fazer o mal se eu aceitar fazer o mal. Jesus podia transformar a pedra em pão no deserto, mas ele não quis. Eu não vou fazer.
Jesus podia ter aceitado todas as riquezas que Satanás falou para ele, mas ele disse: eu não vou fazer. Jesus podia ter pulado do pináculo e dado ordem aos anjos, e os anjos iam amparar ele, ia socorrer ele, mas ele não quis fazer. Ou seja, eu só vou cometer os erros que estão diante de mim quando eu quiser. É decisão. Satanás não vai obrigar você a fazer o que é mal. É o homem que dá liberdade. É o homem que dá liberalidade para o inimigo agir na sua vida. Você está me compreendendo, irmão? Eu estou tentando explicar da forma mais preciosa para você entender o que muita gente está sofrendo dentro das igrejas hoje. Está vivendo em cima dos altares totalmente contaminado de pecado. E está achando que está fazendo a vontade de Deus. E está achando que Deus não vai cobrar, que aquilo não vai ter um preço, que aquilo vai passar desapercebido. Não tem problema agir assim. Ninguém reclamou, ninguém falou nada, ninguém viu, está tudo bem escondido. Deus está vendo a sujeira que está dentro do vaso. Pastor, o que eu faço então? Permita que o Espírito Santo comece a jorrar e derramar água limpa em você de novo. Acontece que aquele demônio que saiu, ele voltou. E ele está encontrando espaço. Então qual é o meu conselho? Para mim e para você. Não dê espaço. Não proporcione brecha. Não dê espaço para Satanás encontrar áreas onde ele possa agir. Envolva a tua mente com as coisas de Deus. Envolva o teu coração, tenha preocupação em fazer as coisas que agradam ao Senhor. Tenha preocupação em descobrir qual é a vontade de Deus para a tua vida. Tenha preocupação em ler a Bíblia e encher o vaso daquilo que vem do céu. Porque quando o inimigo que anda ao seu derredor... Agora escuta bem aqui. Pastor, até quando Satanás vai andar ao meu derredor? Até o dia que você morrer. Até o dia, enquanto você tiver vida em cima dessa terra, Satanás vai andar ao seu derredor. E do meu também. Enquanto você estiver vivo, respirando o ar dessa terra, Satanás está andando ao nosso derredor, esperando a oportunidade de encontrar espaço, encontrar uma brecha, onde ele possa lançar a sujeira da água suja sobre os nossos pensamentos e nos manipular ou conduzir a fazer aquilo que ele quer. Então, o espírito do mal, ele sai. Ele não tem autoridade para voltar. Ele só entra de novo quando você deixa. É quando você deixa. Ah, pastor, mas o irmão é fraco, a irmã é fraca. Não é fraco. Porque Jesus não chamou eu nem você para ser fraco. Ele chamou para você ser decidido. Tomar uma decisão no teu coração. Se nem o diabo pode te obrigar, se nem Satanás, que era o anjo mais poderoso do céu, se nem ele pode te obrigar, por que ainda acontece? Porque eu permito. Você está entendendo aí, irmão? Porque a permissão, a liberalidade. E a liberalidade para Satanás agir está em cima dos altares. E a liberalidade para Satanás agir está em cima dos homens de Deus, que se dizem homens de Deus e que estão vivendo uma vida toda torta por aí, desagradando o Senhor constantemente. Uma vida cheia de pecado, mas ainda continua em cima do altar. Ainda está em cima do altar. Amém? É como a Bíblia fala, né? É um sepulcro caiado. Por fora é bonito, é bem adornado. Você olha de longe, você vê a beleza.
Mas quando você se aproxima e quando você olha para dentro, você vai enxergar que o que tem lá não presta. Está podre, está destruído. Por quê? Porque o vaso, estou falando de homem e mulher de Deus, porque o vaso permitiu que a fonte que esteja jorrando na vida dele não seja aquilo que vem de Deus. Você está entendendo aí, irmão? Eu vou encerrar já. Já estou caminhando para o final aqui. Oh, glória a Deus. Pensa bem. Pensa bem, meu irmão. Pensa bem, igreja. O Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu para sermos uma bênção na presença do Senhor Jesus. O Senhor nos escolheu para sermos uma bênção. Satanás, ele não pode obrigar a você. A decisão é nossa. Então, se o Espírito de Deus está na tua vida, toma rédea aqui. Toma rédea da tua vida. E quando o inimigo vier lançar a água suja, ou tentar penetrar, influenciar a tua mente, você tem a força e a autoridade para dizer não, para ignorar. Não importa quanto tempo você tem de igreja, só para eu encerrar aqui, não importa o título que você tem diante das entidades religiosas, não importa se você nasceu no berço evangélico e cresceu ali aprendendo, não importa a roupa que você veste, não importa, para o inimigo não importa nada disso, não importa se você anda de terninho e gravata, se você anda todo bem coberto, não importa, se houver espaço, se esse vaso não tiver preenchido com as coisas que vêm de Deus, meu irmão, ele vai encontrar lugar aonde ele pode agir, aonde ele pode trabalhar, em pessoas que ele pode influenciar e nos levar a uma vida de erros constantes e permanentes, mesmo estando em cima dos altares, mesmo dentro das igrejas, mesmo aparentemente na presença de Deus. Então eu quero que você, irmãos, se atente para essa palavra. Seja observante disso que nós ouvimos aqui, que é muito importante isso. É muito importante nós ficarmos atentos a essa palavra. Que essa ministração da palavra de Deus, ela seja verdadeiramente impactante para a tua vida, assim como foi para a minha. Nós precisamos continuar sendo vasos diante do Senhor, mas nos preocupando em receber e nos encher da água limpa, pura e cristalina do Espírito Santo. E isso só acontece quando você se envolve. Quando você se envolve com as coisas de Deus. Não adianta o pastor querer te obrigar, te forçar, te arrastar na marra. Não, é um envolvimento pessoal. Eu quero, Senhor, eu quero mais da tua presença. Ora mais, irmão, ora mais, lê mais a Bíblia, busca encher a sua cabeça das coisas de Deus, não é? Viva com mais amor, trata as pessoas com mais carinho, seja mais simpático com as pessoas, seja uma pessoa mais acessível,
Tenha uma vida de ser ajudador, pacificador. Faça coisas que agregue a sua vida com Deus. Seja uma pessoa que faça o bem de todas as formas. A nossa mente, ela está sujeita a pensamentos todos os dias, pensamentos que você não quer pensar. Você consegue controlar o que você pensa? Não consegue. Mas você consegue rejeitar. Eu não quero ficar pensando nisso. Eu não quero ficar alimentando a minha mente com esses pensamentos. Eu não quero ficar alimentando o meu coração com esses sentimentos ou com esses desejos. Você está entendendo? Eu consigo rejeitar, eu não consigo impedir. Porque o inimigo está tentando lançar, mas eu consigo rejeitar aquilo que eu não quero. Consigo falar não. Então, eu estou chamando você aqui essa noite para nós fazermos o que a palavra do Senhor diz no livro de Corinto. Examine o homem a si mesmo. Examine o homem a si mesmo. Amém? Vamos examinar, vamos olhar para nós mesmos. Vamos olhar para a nossa vida. E vamos permitir o acesso do Espírito Santo, a luz de Deus. Deixa a luz de Deus entrar. Deixa a luz de Deus fluir. Deixa as pessoas sentirem vontade de Deus ao ver as suas atitudes. Deixa que as pessoas sintam vontade de buscar o Deus que você serve por causa das suas atitudes. Não por causa do que você fala, mas por causa da maneira que você age. Porque você é uma pessoa agradável, porque você é uma pessoa que trata bem, porque você é uma pessoa que fala palavras positivas, você é uma pessoa que você está buscando viver feliz perto de qualquer pessoa, porque você é uma pessoa que você consegue atrair as outras pessoas para você com as suas atitudes. Você está entendendo? Você tem que ter uma palavra de ânimo, uma palavra positiva, uma palavra que põe as pessoas para frente dentro da palavra de Deus. Você sempre anda falando de Jesus, sempre anda falando coisas que deixam as pessoas felizes a respeito de Jesus Cristo. As pessoas vão olhar para você com outros olhos. Amém ou não? Então guarda essa palavra, meu querido, que o Espírito de Deus fortaleça você, fortaleça a minha vida também, e que o demônio, que o espírito maligno que a Bíblia diz que anda ao nosso derredor, não encontre brecha na tua vida e nem na minha. Não encontre brecha para te derrubar e nem me derrubar. Mas que nós continuemos firmes, focados na palavra de Deus, andando diante do Senhor Jesus e conquistando aquilo que o Senhor preparou para nós. Amém? Que o Senhor abençoe a vida dos irmãos. Eu quero orar com você agora. Abençoe a todos. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e a sublime consolação do Espírito Santo repouse sobre cada um de vós, agora e sempre. Todos digam amém. Deus abençoe a todos. Até amanhã na igreja. Nós vamos estar na igreja, mas ainda assim estaremos transmitindo a live, tá bom? Vocês vão estar conosco no culto ao vivo. Os irmãos que são de longe, que não podem estar na igreja, vão estar conosco no culto ao vivo amanhã, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Até amanhã, se Deus quiser. A paz do Senhor Jesus.